Mas eu trouxe paternidade espiritual porque eu estou terminando um livro sobre criação de filhos, né? Eu penso que o título do livro vai ser Criando Filhos para Deus. Esse livro aqui, ele nasceu por um acidente também. Eu fiz um retiro, não sei se é a palavra retiro, mas eu me ausentei do Brasil por 40 dias, 45, para traduzir esse livro. E acabou que eu só traduzi, acho que uns 2 capítulos desse livro, não fiz mais nada desse livro e nasceu esse livro. Então, fui com uma intenção de fazer uma coisa, acabei fazendo outra coisa. Quando eu terminei, antes da pandemia, ali no final de ano de 2019, nasceu Paternidade Espiritual. Estou apresentando ele porque, de repente, você não conhece. Como eu sempre faço livretinho para preguiçoso, eu tomei um susto quando saiu esse livro. Eu falei, meu Deus, é muita coisa, os preguiçosos não vão me ler. Vou perder meu principal público. Os preguiçosos, como é que vai ser agora? O que vai ser de mim agora? Será que a turma vai se animar a ler um livro mesmo? Mas no meio da pandemia, já 2021, Daniel me pediu para eu escrever algo sobre criar filhos. Daniel, meu filho, falou, pai, vê se tu escreve alguma coisa sobre criação de filhos. Eu comecei, então, estava no meio da pandemia, comecei a juntar coisa. Mas livro é muito interessante, porque livro assim, quando você começa a escrever, e aí diz assim, terminou. É igual construção, eu imagino, eu nunca construí nada, Modesto é o construtor da parada aqui, Modesto, companhia. Eu nunca construí nada, mas eu acho que o pior momento da construção é o acabamento, que eu acho, né? Que aí começa realmente a dar... O pessoal de construção aí que entende, né, Bia? Aí chega a hora do acabamento, é o negócio, né? Acabamento. E livro é igual. Livro, quando você termina e pensa, terminei, não terminou. Aí você começa o acabamento do livro. Bem, eu estou terminando, então... Obrigado, Wellington. Me alivia, né, filhão? Esse livro sobre criação de filhos. Deve ser Criando Filhos para Deus. Essa é a ideia. Tá, praticamente, tem até capa já. Flecha, eu dei uma ideia a ele, rapidamente fiz a capa. Mas esse livro não é um manual para criar filhos. Tem gente que espera que haja um manual. Não tem. Eu te confesso que existe pouca coisa no Novo Testamento dirigido diretamente aos pais com relação a seus filhos. Chega a ser até uma coisa estranha, né? Quando eu comecei a tentar, né? Quando é que eu comecei de verdade a estudar sobre o assunto? Quando me casei, nós não tínhamos filhos, os 2 primeiros anos sem filhos. Aquela coisa de tentar, não vir, Denise até ficou meio frustrada, mas quando nós nos convertemos, logo depois pedimos a Deus filhos e Deus nos concedeu Débora, e 4 anos depois, Deus nos deu Daniel. E quando Débora nasceu, os primeiros 3 anos, Débora ficou à vontade. Porque a gente também não entendia nada sobre criação de filhos, e o material era pouco. Era pouca coisa sobre criar filhos. Pouquíssima coisa. Lá no 3º ano, eu tive contato com o material de um missionário da CEPAL chamado Jaime Kemp. Quantos já ouviram falar de Jaime Kemp aqui? Pouca gente, né? Só os mais velhos. Já. Jaime Kemp era o que nós tínhamos de material para criar filhos. Eu me recordo que nós começamos a comprar aquelas fitas cassete bem grandes, né, do Ministério da CEPAL, acho que era até a CEPAL, era família, né? Ministério, eu não me lembro bem agora o tipo. Faz muitos anos isso, gente, tem mais de 30. E aí, nós começamos a assistir, devorar aquelas fitas, né? E aí começamos a ouvir pela primeira vez sobre criar filhos, e para nós foi um choque. Como nós estávamos querendo viver o reino de Deus, nós queríamos aplicar, não apenas ouvir falar, mas aplicar
e para nós era muito difícil aplicar o que aquele missionário falava, aquele missionário americano falava sobre criação de filhos. Era muito complicado para nós, muito difícil. Como é que a gente vai fazer isso? Foi um grande desafio, né? Uma jornada longa. Mas hoje tem até a Universidade da Família. Hoje tem. Eu não sei de onde tiram tanto ensino, porque, na verdade, a Bíblia é muito restrita quando o assunto é criar filhos. Eu quero ler para você aqui, contigo, um dos poucos versículos que fala sobre o dever dos pais com relação aos filhos. Efésios 6, Colossenses vai repetir, mas Efésios vai dizer, no versículo 4, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Me lembrei aqui o título do material do Jaime Kemp, Lar Cristão. Não é isso? Lar Cristão era o material do Jaime Kemp. Lembrou aí, né, Helene? A parte mais difícil para os pais era o uso da vara, né? Ninguém queria usar vara. Ih, misericórdia. Mas esse livro que eu estou escrevendo não é um manual. Não vou te ensinar sobre essas coisas que você já deveria saber. A ideia nem é muito porque é focar nos filhos, por incrível que pareça, eu quero mais focar nos pais. Porque eu percebo que o maior problema na criação dos filhos são os pais. Porque quem cria os filhos são os pais. Então eu quero, nesse livro, repartir com os pais princípios, valores, né, que faz você levar a sério a criação dos teus filhos. E em algum momento também eu espero contribuir com o teu entendimento sobre alguns assuntos difíceis. Um deles, para mim, é esse aqui. Quando ele diz criar filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu acho que muitos de nós não têm ideia do que Paulo está falando quando passa o olho rapidamente. O que é criar um filho na disciplina e na admoestação do Senhor? Afinal de contas, o que é isso, né? Essa disciplina fala, a palavra mesmo no original, ela fala de um treino na educação infantil. Ele usou uma palavra própria, apropriada para crianças, embora também se para adulto em algum momento. Mas a ideia dele é uma palavra que diz respeito à educação mesmo infantil, a formação, o treino da criança. Era uma palavra que estava relacionada ao cultivo de mente, de moralidade, né? Que hora você tem que repreender, hora você tem que corrigir mesmo, até punir, né? A palavra sugere punição, mas inclui treinamento do corpo, da alma, e eu penso até que do espírito, né? E usava para os adultos, mas quando se falava de correção de erros, né? E contenção dessas paixões que atingem tanto o ser humano. Mas essa disciplina, ela era a instrução que apontava para o crescimento em virtude. Crescimento em virtude. Então, cria teu filho na disciplina. Então, ele usou uma palavra que todo mundo conhecia. Então, muito provavelmente, para o leitor da época, é esse o caminho que eu vou andar, tal, é por aqui que eu vou andar. Então, claro, eu sei que nós vivemos num tempo onde os pais não apenas terceirizam a formação dos filhos, mas os pais também, alguns, acabam desanimando de ensinar seus filhos o que é certo e errado. Eu acho que por duas razões. Primeiro, porque muito pai e muita mãe pensa que o filho, por não ter nascido de novo, ele não tem condições de viver aquela palavra. Deixa ele qualquer hora ele se acerta. É um equívoco. Deixar seu filho sem norte. Então, acho que muitos pais não ensinam por isso.
porque acha que ele não tem poder, ele não nasceu de novo, Franco. O Espírito Santo não está na vida dele. Então, não, amado, ele tem que ter norte. Independente de qualquer coisa, ele tem que ter norte. Senão o mundo vai virar um caos. Todo mundo faz o que quer, todo mundo se referencia, todo mundo de qualquer jeito, vira um caos. Pô. Claro, tem outras razões para você querer dar norte para a vida do teu filho. Um filho sem norte, ele não consegue ter aquela crise de Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu vou fazer. Como é que um filho sem norte vai saber o que é bom e o que é ruim, se você não diz para ele o que é certo e o que é errado? Ele não vai ter nem crise, pô. Como é que ele vai ter crise se você não forma ele dizendo isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado? Eu acho que muitos pais, pelo modernismo, pós-modernismo, aí pensa, não, daqui a pouco esse garoto vai para a faculdade, aí vão ensinar outra coisa para ele, vai dizer que não existe certo, nem errado, nada absoluto, isso, mano. Acho que outros também, eu penso que, porque sabem que quando você ensina, você precisa ser modelo. E muito pai, muita mãe não quer ser modelo. Porque os filhos são implacáveis na cobrança. Os filhos chegam numa época que eles são capazes de dizer assim, mas você, hein? Não é você que ensina? Não é você que diz? Cadê? Onde é que está? Filho é assim, filho manda na lata, devolve. Então os pais temem esse peso de ser modelo, de serem modelos. Né? Mas sei lá qual a tua razão, mas a Bíblia instrui, o apóstolo instrui você a criar teus filhos na disciplina. Eu dediquei talvez um capítulo, acho que um capítulo falando sobre a disciplina do Senhor. Mas o que eu queria repartir contigo hoje aqui não é sobre a disciplina, é sobre a outra palavra que ele usa, admoestação do Senhor. Por quê, Franco? Porque admoestação do Senhor, que é uma palavra simples, ela, em algum momento, você vai achar que a admoestação é só o confronto com a verdade, só corrigir, só dizer está errado, mas essa admoestação também fala de... Tem pelo menos uns 2 textos na Bíblia que usam exatamente a mesma palavra no grego, a mesma. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10, que ele fala do povo de Israel, ele vai dizer que tudo que está escrito ali sobre Israel foi escrito para o nosso bem. Foi para que a gente aprendesse com a história deles. Aí ele vai usar uma expressão assim, foi para a nossa advertência, é a mesma palavra aqui no grego. Advertência. Foi para a nossa admoestação que foi escrito. Então está lá, porque foi para a nossa demonstração. Por quê, Franco? Porque é assim, quando você cria teus filhos num caminho, isso inclui os discípulos também, por isso que eu quero falar na reunião pública, não é uma reunião para pais, né? Aqui tem filhos, aqui tem discipuladores, então estou falando de uma forma geral. Né? Mas quando alguém te dá um caminho para você andar, é importante também que junto com esse caminho venha uma advertência. De quê, Franco? Os riscos que você corre por não trilhar esse caminho. Não é apenas dizer para o teu filho, olha, o caminho é esse. Mas criar na admoestação é dizer assim, olha, há perigo quando você não anda por esse caminho. Tem consequências. Há consequências quando você não anda pelo caminho certo. Quantos me entendem? Quantos concordam? Quantos acreditam que todo caminho ruim da vida que a gente toma tem consequências ruins? Quantos acreditam nisso? Eu falo há muitos anos o seguinte, que quem apacenta vidas tem que trabalhar com 3 verbos. Vê se vocês lembram, os líderes. Eu digo que você tem que trabalhar
com o verbo restaurar, você tem que trabalhar com o verbo restituir e você tem que trabalhar com o verbo semear. Eu sempre digo isso para os irmãos, líderes, você trabalha com 3 verbos, restaurar, restituir, semear. Por quê? Porque todo ser humano vive essa relação de passado, presente e futuro. Então, você chega no meio da igreja, você tem passado. Em geral, você tem passado que te machucou e você tem passado onde você machucou as pessoas. Então, você é vítima, no outro momento você é o algoz. No outro momento você que machucou, você que feriu, você que mentiu, você que violentou, você que enganou, porque o homem não é resultado apenas do que ele sofre, ele é resultado também do que ele faz as pessoas sofrerem. E nós não apenas carregamos feridas porque sofremos, nós carregamos feridas porque também fizemos outras pessoas sofrerem. Nossas feridas, então, elas são a soma do mal que nós fizemos e do mal que nós sofremos. É uma soma. Aí daí vem as nossas feridas todinha. Então você chega no reino de Deus, arruma um discipulador, alguém que vai pastorear a tua vida, ela sabe que você está ferida. Ferida por algo que você sofreu, ferida por algo que você fez. Você tem passado. E para tratar do teu passado, o verbo é restaurar. E você começa, em geral, lidando com o passado das pessoas. É assim ou não é assim? É ou não é? Quem começa a apacentar, é ou não é? É. Você lida com o passado. Restituir é porque você percebe que tem muita coisa no presente para ser feito. Porque o passado você trata com perdão, com confissão. Passado, você vai ter que aprender a palavra confissão e perdão. E depois vai ter que aprender a praticar. Não só saber o valor do perdão, vai praticar o perdão. Não só saber o valor da confissão, mas praticar a confissão. Quantos me entendem? De coração. Amém? Mas no presente, você precisa aprender o que é restituir, porque tem coisa que dá para você fazer hoje. E deve fazer hoje. E restituir hoje. Tem caminhos que a gente precisa fazer agora. Mas a palavra admoestação do Senhor está muito relacionada, sabe o quê? Ao futuro. Porque quando eu faço a advertência a você sobre o teu caminho, eu estou dizendo, o que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Gálatas 6, 7, lembra lá? Não se equivoque, meu amado. Não se engane, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Porque a vida, quer você goste, quer você não goste, ela é feita de escolhas. Se você está hoje aqui sentado me ouvindo, ou vai me ouvir em casa lá pela internet, está sentado lá ouvindo, você pode ter certeza, você chegou onde você chegou por escolhas que você fez lá atrás. Alguém disse em algum lugar que a estrada que nós vamos andar amanhã, nós pavimentamos hoje. Então, você chegou por causa das tuas escolhas. É inevitável isso. Você fez escolha. Raramente, é raro. Acontece. Raramente alguém está, por exemplo, sofrendo muito hoje por prova. Em geral, é consequência. Muita gente sofre por consequência. Mais gente sofrendo por consequência do que por prova da fé. Porque Deus prova a fé. A nossa amada, acho que Nicole que citou no início, sobre Jó, não me lembro, uma das moças falou sobre Jó aqui. E Jó é aquele cara
que logo no capítulo 1, versículo 1, diz que havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Ele era íntegro, ele era coração inteiro, ele era temente a Deus, se afastava do mal. É isso que diz o versículo 1. Então Jó entra num sofrimento que ele não semeou. Mas isso não é uma coisa que acontece com todo mundo. Vocês concordam comigo? É difícil você sentar com alguém que está padecendo e você dizer assim, puxa, que prova, hein? Em geral, que consequência que tu arrumou? Como é que tu arrumou esse negócio? Em geral, assim, porque em geral as pessoas vão tomando decisões, vão fazendo escolhas e definindo aquilo que a gente chama de sábio e tolo. Sábio e tolo. Porque esse capítulo eu estou dando o nome exatamente assim. Tolo ou sábio? Porque eu acho que todo pai e toda mãe quer um filho sábio. A minha mãezinha, assim que ela se converteu, vocês se lembram da dona Daura? Quem se lembra da Dadai? Se lembra, né? Muitos irmãos eram congregados com ela, antes dela partir. Minha mãezinha, assim que ela se converteu, a oração dela e a bênção dela, Senhor, dá sabedoria para esse menino, dá sabedoria para esse menino. Que ela sabia que eu era um cara tão tolo, mas tão tolo, que eu precisava de sabedoria. Se eu quisesse andar mais um pouquinho adiante, eu teria precisado dessa sabedoria. Acho que minha mãe nem tinha ideia do que estava pedindo a Deus. Ela só dizia, olha, todo momento, dá sabedoria, dá sabedoria. Eu falei, não contava minha mãe, dá sabedoria. Eu sei que eu sou tolo, mas misericórdia. Esses dias, conversando lá em Cabo Frio, numa comunhão com os irmãos lá de Cabo Frio, eu sei que tem uma galera de Cabo Frio aí, um jovem me perguntou, um jovem chamado Tiago, eu acho que ele está se relacionando com a filha de Ricardo. Ricardo que pesca, mas não come peixe, faz peixe. Nem vou falar o vulgo dele, porque o vulgo dele não é muito legal, não. Mas o Ricardo, o rapazinho, a gente está falando sobre vida militar, Giovanni estava lá. A gente está falando sobre vida militar, e de repente ele falou assim, poxa, mas você aprendeu muita coisa lá. Eu falei, não, filho, eu era muito tolo. Eu não usei a palavra tolo. Eu usei a palavra que fala do tolo. Eu falei, eu era um homem inconsequente. Porque isso que é um tolo. Um tolo, ele não mede as consequências. Um tolo, ele não considera que o que ele faz hoje impacta amanhã. É isso que define o sábio de um tolo. Eu sei que tem gente que quando pensa assim, sábio, aí pensa numa pessoa instruída, culta, que fala bem, é sábio, pô, fulano é sábio, está cheio de sabedoria e instrução. Mas, amado, nem o sábio é essa pessoa, cheia de instrução, e nem o tolo é um demente, inculto. Ah, o cara tem dificuldades mentais. Não, não é isso que a Bíblia fala. Quando a Bíblia chama o homem de tolo, está chamando ele de tolo por causa das suas escolhas. Quando a Bíblia chama o homem de sábio, está chamando de sábio por causa das suas escolhas. Olha que coisa curiosa quando a Bíblia fala da mulher, voltando aqui para o encontro de mulheres, já prevendo. Né? Diga comigo assim, a mulher sábia edifica, a tola destrói. Acho que esse é um dos versículos mais conhecidos, né, da mulherada. Deve ter mulher que sabe até de cor. A sábia edifica, a tola destrói com as próprias mãos. Mas quem é a mulher sábia de Provérbios? Ele vai dizer num outro texto, a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Por que temor, Franco? Porque sabedoria e temor tem tudo a ver. O temor do Senhor é o princípio da... Então, quando minha mãe dizia, dá a ele sabedoria, eu acho que ela não compreendia plenamente que para Deus me fazer um homem sábio, primeiro eu tinha que aprender a temê-lo.
E uma coisa que eu não tinha era temor, nem de meu pai, porque eu não fui criado com meu pai, mãe, não, autoridade nenhuma, de respeitar todo mundo, inconsequente, irresponsável, aquela coisa toda que você já sabe. E quando eu entrei no reino de Deus, eu não tinha noção de como Deus leva esse assunto a sério. E como Deus ama a sabedoria. Eu percebo pela Escritura que existe dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que é um dom, como Salomão recebeu. Pum! O cara é um cara, ele foi sábio quando fez o pedido. Deus deixou uma escolha para Salomão. Escolhe o que você quiser que eu vou te dar. Primeira visão que ele teve do Senhor num sonho. Deus falou, o que você pediu eu te dou. E ele sabiamente pediu sabedoria. E disse que ele passou a entender de tudo. Sabia de tudo, ele era muito inteligente, sabia tudo que você imaginar, botânica, biologia, ele entendia sobre arquitetura. Lê a Bíblia, tu vai ver. Salomão era um doutor, de tudo ele sabia. Mas ele cometeu um erro clássico. Qual foi, Franco? Ele acumulou mulheres para ele, porque já era instrução de Deus para os reis, antes de haver rei em Israel, lá em Deuteronômio, Deus falou, quando vocês entrarem numa cidade, vocês vão pedir um rei, e esse rei não deve acumular mulheres. A lista começa, não acumule mulheres. Bem, Salomão parece que pulou essa parte. Ele deve ter lido, falou assim, não, mas isso aqui eu sou rei, pô, de Israel, eu sou Salomão. Quando o cara se coloca acima da palavra de Deus, já é tolo, já não é mais sábio. Eu sou o cara. E aí, o que ele faz? Começa a casar. 1, 2, 3, 4, 5, parou aí, não, 7, não, parou, 10, 20, 30, não, 700 esposas da Bíblia. Misericórdia, né? 300 concubinas. Diz que na velhice essas mulheres corromperam o coração dele, porque a maioria era idólatra. Começou construindo templo para os deuses dessas mulheres, daqui a pouco ele mesmo estava adorando lá. E nós não sabemos que destino teve Salomão, não sabemos de fato. Ele não consta na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Pode procurar ver se tem Salomão. Até Jefté está lá. Salomão, não. Eu falo de Jefté, porque Jefté, quando a Bíblia começa, Juízes começa a explicar Jefté, diz que ele era filho de uma rameira, de uma prostituta. Lembra disso, Modesto? Jefté era um cara, filho de uma mulher prostituta. Então começa a história triste de Jefté. Mas Jefté está nos heróis da fé. Ele se agarrou à oportunidade dele. É o que eu falo de escolha, né? Jefté teve uma escolha e ele se apegou àquela oportunidade e falou, vou fazer o que Deus quer. Isso mudou completamente o destino dele. As escolhas são tão poderosas que com Jefté e com Salomão, tu pode aprender o seguinte princípio. Gente que começa bem e termina mal, Salomão. Jefté, o cara que começa mal e termina bem. Tu vê o poder das escolhas. Porque em algum momento tu pode fazer uma escolha e voltar para o rumo certo. Não, até hoje eu vim aqui fazendo as escolhas erradas, mas agora eu quero a escolha certa. Tem escolha que muda o curso da vida? O que você acha? Sim ou não? Quem é o mais famoso? Quem você lembra da Bíblia? Assim, uma escolha que foi fatal. Ruth, pô, que legal, Ruth fez uma escolha top, né? Davi, não, vou pegar uma escolha legal para você lembrar, filho pródigo, que só fez escolha ruim, mas um dia, ele fez uma escolha certa. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Eu estou falando isso porque eu quero colocar isso também. Já escrevi sobre isso, que eu quero animar os pais, eu não quero desanimar os pais. Eu não estou escrevendo para desanimar os pais, eu estou escrevendo para animar a fé dos meus irmãos.
Então, eu quero dizer para você o seguinte, que mesmo quando teu filho faz um monte de escolha ruim, sabendo qual é a certa, ele escolhe a coisa errada, um dia ele pode fazer a escolha certa que vai impactar no curso da sua vida. Amém? E a pessoa que eu estou usando lá é o filho pródigo. Eu poderia usar um outro personagem, mas esse personagem foi importantíssima a escolha dele. Mas ele não desfrutou em vida a sua decisão, que foi o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, no apagar das luzes, ele fez uma escolha. Fez uma oração. O próprio Deus estava ali ao lado dele. E o Senhor o ouviu. Porque Deus é cheio de misericórdia. Amém? O que difere uma pessoa tola de um sábio, Franco? São suas escolhas. As escolhas definem tudo. Tem uma versão de Ageu 1,7. É a NVI que fala. Não sei se você tem essa versão NVI, mas se não, pode colocar qualquer outra. Mas eu vou ler a NVI para você que diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Advertência do Senhor: vejam aonde as suas escolhas, os seus caminhos os levaram. Vejam, porque o filho sábio, o filho ou tolo, a mulher sábia, a mulher tola, ela pode cair em si. Qualquer um pode cair em si ao perceber onde chegou guiado pelos seus próprios conselhos. Admoestar seu filho, sua filha, é advertir sobre essas escolhas. Quer dizer, meu filho, essa é a vontade de Deus para você. Esse é o caminho por onde andar. Mas se você decidir não andar por esse caminho, eu preciso te advertir que existem consequências. As tuas escolhas vão definir o teu futuro. E são inevitáveis. Você vai fazer escolhas erradas e você vai colher fruto ruim dessas decisões e dessas escolhas. Mas se você, meu filho e minha filha, fizer as escolhas certas, tu também vai colher fatalmente frutos bons dessas escolhas. Você vai trilhar por um outro caminho. Quantos podem dizer amém? Essa é a ideia que eu quero dar para os pais, mas eu quero dar para você também, você que está aqui. Por quê? Por quê, Franco? Porque eu sei que um sábio, mesmo uma pessoa que tenha trilhado um caminho bom por um tempo, como Salomão, um dia ele pode fazer uma escolha errada. E aí, plum, ninguém está livre, né? De levar um tombo, de cair, de pisar na armadilha, de errar o caminho. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Mas eu hoje vim aqui para te animar a corrigir teu caminho. Não vitimiza, não fica com pena de você mesmo e nem transfira a culpa para as pessoas. Não fica achando que o teu problema está fora de você, porque não está. Você é muito resultado das tuas escolhas. É muito provável que você esteja sofrendo, padecendo hoje por decisões erradas lá atrás.
A gente ora também pelos filhos, aconselha a eles não tomarem decisões, fazerem escolhas motivadas por nada que seja carnal. Tem gente que toma decisões por ser ansioso, precipitado, vai dar ruim. Vocês concordam comigo ou não? Mas também tem gente que toma decisões com raiva. Teve uma briga, aí toma decisão. Quase que eu falei aqui, urdo, turco, sei lá. O cara deve ter entendido ali, o afegão. Toma uma decisão assim, com raiva. Qual o resultado desse negócio? Você já pensou num casalzinho que se ama, hoje briga, está noivo, briga, aí ela fica com raiva, ou ele, e agora só vou casar com outra pessoa, para tu ver uma coisa. Está rindo por quê, irmão? Por favor, tenha misericórdia. E às vezes casa com raiva, não casa por amor, não tomou uma decisão, raiva, orgulho. Não, ao longo dos anos, não sei se você já viu casal que se separou, mas que se ama, se gosta mesmo, tem sentimento real um pelo outro. Já viu essas histórias aí? Eu conheci gente assim, que eu falei assim, cara, como é que pode? Eu converso com ele, vejo que ele tem um sentimento real por ela. Aí converso com ela, vejo que ela tem um sentimento real. Mas por que não estão juntos? Orgulhosos. Eles são orgulhosos. Eles morrem, mas não voltam atrás. E aí segue nesse caminho ruim de decisões pautadas pelo orgulho. Também não quero que meus filhos sejam dirigidos pelo medo. O medo te trava, o medo impede você de tomar decisões, de fazer as escolhas certas. Também medo não é legal, amado. Você concorda ou não? Amém ou não? Mas como decidir? Como decidir com conselho, na multidão de conselheiros, a segurança, com paz nos corações, a paz é o árbitro dos vossos corações, Colossenses 3, amém? Decidir pela direção, pela sujeção ao Senhor, pela obediência a Deus, fazer as tuas escolhas, porque as tuas escolhas impactam tanto, que você nem imagina. Vou terminar assim. Eu estava lá no Chile, no encontro de jovens, e eu estava com o Samuel do meu lado. Samuel falou, Franco, olha quem está ministrando lá em Cabo Frio. Eu puxei assim o link, era um intervalo lá no Chile, era carnaval. E Daniel estava lá falando, Daniel, meu filho, falando. E eu, curiosamente, fiquei ouvindo o que esse cabeçudo vai falar lá em Cabo Frio. E ele estava falando de um momento da vida dele, que ele era adolescente, é aquela hora que o diabo quer falar para o adolescente, cara, você não tem nenhuma experiência para contar. O que tu vai dizer para as pessoas? Você não provou o mundo, como é que tu vai dar testemunho se tu não provou nada? E o cara começa, então, a achar que ele não tem história. E ele está contando, e eu estou muito ligado, ouvindo ele, e ele diz, então, que vai orar. Eu animo também, nesse livro, os pais a animarem sempre os filhos a orarem. Porque tem pai que gosta de dar resposta para tudo para os filhos. Filho pergunta, discipulador também é assim. O cara pergunta, parece que tem que mostrar sabedoria, tem que falar. Meu amado, a maior sabedoria toda é mandar o outro orar. Vai orar, cara. Vai ter tua experiência com Deus. Vai exercer teu sacerdócio. Porque a hora que ele ora e ele toca a Deus pela oração, ele é mudado, gente. Porque Deus tem uma forma peculiar, pessoal, de falar com teu filho. E com o discípulo que você está cooperando com ele. Então, às vezes, tu pensa que o mais sábio é responder. Não, o mais sábio é não responder. É mandar, vai orar, meu filho, vai orar. E aí, numa saída dessa para orar, Deus falou com ele, falou, a tua história não começa contigo. A tua história começou atrás, quando teu pai fez escolhas.
E o Espírito Santo começou a ministrar na vida dele. Você nem existiria. Durval, não sei se sabe, Durval Capella. Quem conhece Durval Capella aqui? É uma galera que conhece, né? Durval é vovô, nasceu o netinho dele agora. Entrou no clube dos vovô. Ele e Lúcia Capella. Nasceu o netinho dele lá no Canadá. Só que o netinho de Durval nasceu no mesmo dia que a mãe dele, que eu conhecia há anos lá atrás, fazia aniversário. E o pai da nora dele também fazia aniversário. Ambos já partiram. O neném nasceu no aniversário da bisavó e do avô. Nasceu nesse dia, agora, há 3 dias atrás. E Durval, que coincidência. Eu falei, filho, deixa eu te dizer uma coisa do pouco que eu te conheço. Eu conheci Durval Pinguço, o cara da Manguaça. Era funcionário público, inteligente, culto, falante, mas tolo igual a mim. E Jesus entrou na vida do Durval e da Lúcia. Eles tinham uma filha. E anos depois ali, eles já estavam, como ele mesmo diz, eles oficialmente, tecnicamente, a expressão que ele usou, eles já estavam divorciados. Tecnicamente já estavam separados, divorciados. Mas aí Jesus entrou na história. E Jesus entrou na história e ele então reconcilia o casamento dele. E reconcilia. Um tempo depois nasce o Vitor, que deu esse netinho para ele agora, lá no Canadá. Eu falei, amado, os filhos são assim também. Os filhos são resultado das nossas escolhas. Você ama teus filhos? Ama ou não? Quem ama os filhos aqui? Para pensar, os filhos que você ama é resultado da união tua com a tua esposa, tua com o teu marido. Esses filhos aí que Deus te deu. E seus netos? Também. Se não existe o filho, não existe o neto. Uma coisa é consequência da outra. Quantos me entendem? Quantos estão me alcançando aí? Está na boa? Assim, são escolhas que você faz hoje que você não dimensiona o que vai proporcionar amanhã. Eu estava falando que nós ficamos com as netinhas, nós temos 5 netos hoje. Se eu saio, se eu me separo de Denise e não me reconcilio com ela, quando Jesus entrou, eu não teria filhos, pelo menos esses. E os netos que eu amo, nenhum deles existiria. Parece um filme, né? Mas é assim. É desse jeito. Escolhas que vão impactando, Então, quando Daniel sai do quarto, ele compreende que o amor de Deus alcançou ele, não quando ele nasceu. Antes de ele nascer, o amor de Deus alcançou ele. Você não precisa ir para o mundo ter uma derrota para contar como é que Deus te arrancou da lama. Deus te amou tanto que interviu na tua história lá atrás. Porque se Deus não tivesse entrado na tua história, tu nem existiria. Tem pessoas aqui que não existiriam se Jesus não tivesse entrado na tua história e você tem esse testemunho vivo para você. Outros você só vai saber na glória. Mas alguns vão saber, já podem saber hoje aqui, ouvindo pai e mãe, ouvindo seu pai e ouvindo sua mãe. Como é que vocês se uniram? Como é que foi a vida de vocês? Aí o cara vai saber, você é um milagre. Deus já te quis lá atrás, porque senão não teria unido teu pai e a tua mãe. Amém?
Deus vai só fazendo o trabalho dele. Amém ou não? Mas como é que eu termino esse tempo aqui? Eu quero orar. Eu quero orar por você que tem colhido, estou sendo direto, né? Estou sendo bem contundente, mas vou ser franco, colhido frutos por tomar decisões erradas lá atrás. A minha oração por você é simples. É para que você corrija hoje o teu curso. Que você mude as tuas práticas. Que você mude as tuas escolhas. Escolha ruim traz impactos tenebrosos. Não só sobre a tua vida, sobre a vida dos outros também. Diz a Bíblia que nós podemos nos tornar tropeços para outros, os nossos irmãos. Eu mencionei a mensagem de Subirá ontem, com vocês aqui no início, que eu assisti ontem. Ele falou uma coisa que ele pede a Deus, uma oração que muitos fazem. Fala, Senhor, se for para te escandalizar, para vergonhar teu nome, para escandalizar meu irmão, me leva. Não quero ser tropeço na vida de ninguém. Mas a grande verdade é o quê? É que quando você faz escolhas erradas, você não apenas trava o teu caminho, tu pode travar o caminho de outros. Que olham para você, que admiram você, que ouvem você, e que de repente dizem, mas fulano também meteu o pé, por que eu não vou meter? Olha o impacto que as nossas escolhas têm. Nós impactamos positivamente pessoas que nem nasceram, nem existem ainda. E nós impactamos negativamente também pessoas que a gente não sabe, mas especialmente os que olham para nós, os que nos ouvem. E sempre tem alguém olhando para você. Você crê nisso? Crê? Sempre tem alguém olhando para ti. E eu quero orar com você. Como a gente ora pelos filhos. Escolhas erradas. Que trouxeram dano, impactos. Mas que você pode mudar o curso. Sempre tem uma escolha certa. Amém? Deus é cheio de misericórdia, de amor. Lê a Bíblia, tu vai ver isso. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus se compadece quando alguém se quebranta, fala com Ele, ora, pede perdão. Lê a Bíblia que tu vai ver muitos filhos pródigos tomando decisão, depois de fazer várias escolhas erradas, fez uma certa. Fez toda a diferença. Posso falar contigo? Vou ficar de pé em nome de Jesus. Quero terminar esse tempo aqui, assim, orando. Pode ser uma pessoa. Eu falei com o Senhor, se eu vim aqui para falar com uma pessoa, não tem nenhum problema que seja uma. Mas que seja a tua voz falando. Eu só preciso que seja o Espírito Santo de verdade ministrando aos corações. Se você está sofrendo, se você olhou e chegou à conclusão que as tuas escolhas, os teus caminhos te levaram para um lugar ruim, para um momento ruim da tua vida, mas hoje você quer a misericórdia de Deus, o amor de Deus, quer ter luz clara sobre as decisões que deve tomar, eu quero orar contigo. Então você vai sair assim, pela fé, tu vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente.
Pai amado, Pai santo, nós estamos aqui no nome de Jesus, Pai. Tu nos sonda, Tu nos conhece, Tu sabes quando nós entramos e quando saímos, quando sentamos ou nos levantamos. Tu sabes quando nós nos escondemos. Tu conheces todos os nossos caminhos, todos. Os bons e os maus. Tu conheces e Tu sabes quando escolhemos vida e quando escolhemos morte. Ainda que Tu digas, escolha a vida, Tu sabes quando nós escolhemos a morte. Tu sabes quando nós entramos pela porta larga e o caminho largo. Ainda que Tu digas, entre pela porta estreita, Tu sabes quando nossos caminhos não são os Teus caminhos, Senhor. Pai, nós viemos aqui no nome de Jesus e Te pedimos um socorro, Senhor, por todas as vezes que de alguma forma nós trilhamos o caminho que não era Teu, por escolhas e decisões que nós fizemos sem a Tua presidência, às vezes movidos por orgulho, precipitações, raiva. Pai, nós precisamos escolher, inspirados pelo Teu Espírito Santo, no temor do Teu Espírito Santo. Mas Tu sabes das vezes que nós escolhemos movidos pela carne. Mas hoje nós estamos aqui no nome de Jesus, te pedindo socorro, uma intervenção Tua, para mudar o curso dessa história, dessa colheita, Senhor. Pai, em nome de Jesus, intervenhas Tu, nos dá caminho claro, Senhor, do que fazer, nos ensina como andar. Pai, nós queremos fazer como aquele menino pródigo, ter clareza do que fazer, ter um caminho claro para andar. Corrige o nosso caminho, corrige o nosso caminho nesse domingo. Nos permita, Pai, viver a Tua vontade, no poder do Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas escolhas ruins, perdoa a nossa tolice, perdoa a nossa obstinação, a nossa idolatria. Perdoa, Pai. Nos dá vitória em nome de Jesus. E não oramos só por nós não, Pai. Oramos pelos filhos. Oramos por todos os filhos que estão longe. Filhos que um dia fizeram escolhas ruins e que por causa dessas escolhas estão longe do Teu amor, das Tuas festas, longe da Tua presença. Pai, nós pedimos por eles. Tu sabes aqui quantos pais oram por seus filhos. Tu conheces aqui o clamor de cada pai e cada mãe. Pai, erga Tuas mãos em nome de Jesus sobre esses rapazes e essas moças
que fizeram escolhas erradas. E promove o teu socorro, Pai. Promove, traz a tua provisão e a tua providência. Muda o curso da história. Socorre teus filhos e os filhos dos teus filhos. É a nossa oração. No nome poderoso de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Que o Senhor te encha de sabedoria. Que o Senhor te dê oportunidades claras. Que o Senhor jogue luz no teu coração. Em nome de Jesus. Tenha um domingo cheio da presença do Senhor.